Oi, hoje eu trago para você uma apresentação que eu fiz no canal Sociedade Transformar em Experiências pelo Mundo, a convite da amiga Bernadette Castilho, a quem eu agradeço novamente pela oportunidade. Convido você que está me assistindo que dê o like nesse vídeo, se você gostou, e que você assine e se inscreva no canal Sociedade Transformar e aqui no canal Navegando Conhecimento. Você pode também ativar o sininho para receber as novidades. Eu estou trazendo essa apresentação para o canal Navegando Conhecimento porque eu considero as viagens como fontes de conhecimento, fontes de desenvolvimento pessoal. Quero então dizer para você que nessa viagem eu pude vivenciar de perto os meus limites e os meus ritmos. Trouxe para você uma apresentação sobre o que eu observei de inusitado nesse trekking que eu fiz, chegando a 5.300 metros de altitude. Espero que você obtenha insights e ideias a partir dessa apresentação e quero também reforçar a ideia de que fazer atividades diferentes do que estamos acostumados acrescenta e contribui para o nosso autoconhecimento e também para o autodesenvolvimento. Agradeço a vocês, espero vocês na próxima. Lembrem de dar o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já estamos entrando no ar, competindo com o jogo do Flamengo, afinal. Não é? Né? Não a gente é. Então, competindo com a final da Libertadores 2021. Mas é isso aí. Bom, primeiro de tudo, boas-vindas, Ângela, minha amiga, que vai compartilhar a sua experiência de caminhada ao campo base do Everest. A Ângela já esteve aqui com a gente quando teve o lançamento do livro, né, do Caminho de Santiago, que eu fui com ela, a primeira vez que eu fui ao Caminho de Santiago foi com a Ângela, em 2010, e agora ela vai compartilhar essa experiência, que é uma experiência realmente fantástica. Eu tenho 3 amigas que já fizeram o caminho. A Ângela foi a segunda, a Flávia foi a primeira, a Ângela foi a segunda e a Cláudia a terceira. E eu adoraria fazer esse caminho, mas eu efetivamente tenho pavor, com todas as letras, de umas pontezinhas que a Ângela vai mostrar foto. Então, naquele lance de tem muito lugar para visitar no mundo, eu vou passar essa. Quem sabe na próxima encarnação, né, eu venho preparada para passar nas pontes. Então, Ângela, conta aí para a gente como é que foi essa experiência, por que você resolveu fazer, você é uma caminhante inveterada, mas por que você resolveu fazer o caminho até o campo base do Everest? Então, Bernadette, é uma alegria estar aqui com você. Nós que conversamos muito sobre vários assuntos, então estar aqui compartilhando essa experiência que eu fiz em 2018. Eu vou colocar aqui a imagem inicial, vou compartilhar aqui, e nós vamos conversando. Eu vou um pouco contando para vocês. Deixa eu colocar aqui o meu ponteiro. Ups. Aí coloquei um ponteiro e aqui ele não está me obedecendo. Tá bom. Ok, tem problema. Agora foi. É porque, assim, eu começo dizendo que eu sempre gostei
desse desafio, dessa atração pelas montanhas, por você subir em lugares mais altos. E eu tenho uma experiência na juventude de pensar, nossa, cheguei até aqui em cima e agora como eu desço? Porque, assim, eu estive no Pico da Tijuca, no Pico do Papagaio, na Cocanha, na Pedra da Gávea algumas vezes, no Pico da Bandeira eu estive 2 vezes, então tem uma atração minha por essa possibilidade, seja do desafio, seja de estar em contato com a natureza. E o que eu vou trazer aqui para vocês, e a Bernadette vai me perguntando, e também no YouTube, o pessoal que está com a gente online, na live, né, pode também colocar as perguntas, e aí a gente tenta responder, tenta trazer alguma coisa a mais, e o que eu vou trazer para vocês é um recorte meu, muito menos aquele caminho tradicional no dia tal, fomos de tanto a tanto, no dia tal, de tanto a tanto, mas uma visão geral de várias coisas que me chamaram a atenção e que me impactaram. Então, esse caminho eu fiz abril, maio de 2018. A ideia para o caminho, que a Bernadette perguntou, ela surgiu na Alemanha, ou melhor, na Suíça, quando eu fui ao Jungfrau. Eu fiz uma visita indo em vários dos picos da Suíça, e no Jungfrau, especificamente, existia isso que está colocado aqui, que vocês podem ver, tinha uma caminhada, eles ofereciam o Jungfrau, Top of Europe, fica a 3.500, e eles tinham uma caminhada na neve. É claro, eu estava com um casaco razoável, mas eu não estava com uma bota de caminhada, eu estava com uma bota urbana, que era uma bota vamos dizer, revestida internamente, mas não era uma bota de caminhada, e eu resolvi caminhar. Então, assim, eu não trouxe as gravações porque pesaria no vídeo, mas, assim, tem gravações me dizendo, ai, nossa, eu consegui caminhar 30 minutos na neve, porque eles tinham esse, vamos dizer, estímulo de dizer que a 45 minutos você tomar um café quente e tal. Gente, depois de 40 minutos caminhando, eu falei, não vou para frente, porque eu não estou vendo nem sinal. E aí, para voltar, porque assim, não tinha nem sinal da tal da cabana ou da hospedagem e tal. E assim, o percurso ele tem uma inclinação. Então, tanto que é 3.500 e lá o lugar lá onde fica é 3.650, então tem uma elevação, a neve tinha uma profundidade, eu tive que aprender na neve, fui observando que enfiava o calcanhar, depois pisa, e para voltar, que era descendo, eu pedi ajuda. Então, peguei uma pessoa que ia passando, que eu não sei que língua era aquela, mas que se dispôs a descer junto comigo para eu poder ter uma segurança, porque não me deu a mão, mas eu ia caminhando e ele moderou o passo, porque o pessoal passava numa felicidade, num movimento de gente acostumada a andar, não era o meu caso. Isso é uma diferença, né? Porque o europeu ele está acostumado a fazer isso, né? A criancinha nasce, já vai para a neve, vai esquiar, vai andar na neve, vai. E a altitude, a gente não tem nada disso por aqui, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei de volta, me bateu esse pensamento. Deu assim um clique e dizer, eu posso ir ao Everest, eu consegui andar na neve, estou a 3.500, não estou cansada, mas não estou desesperada, consegui aguentar bem. Eu, assim, é coisa assim de... não tinha noção do que era, mas me veio esse insight. E aí eu comecei a questão da preparação. Coloquei aqui, né? Preparação, e durante esse tempo, porque isso foi no meio do 2017 até maio de 2018, as pessoas foram sabendo que eu ia fazer o trekking e tal, e invariavelmente vinha a pergunta, mas você está preparada? Você acha que está preparada? E aí, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, e até escrevi sobre isso. Assim, o que é estar preparado? A gente não está preparado para a vida e a gente vive.
Então, assim, essa coisa do estar preparado, no final, eu estava acima do peso, então isso certamente pode ter dificultado o meu desempenho, mas, assim, deu para chegar lá. Então, a preparação ela tem vários níveis, né? Tem todo a mente, o corpo e o espírito, né? Tudo isso compõe essa preparação. No físico, o que eu tenho? A escolha de com quem eu ia, porque nem passou pela minha cabeça ir sozinha. Eu recebi umas divulgações de uma empresa que faz viagens e tinha uma divulgação do Morgado, da Morgado Expedições, e eu fui pesquisar, achei muito assim consistente, e o fato do Morgado, aliás, para quem gosta dessas aventuras, o Morgado ele foi o segundo brasileiro a chegar ao Everest, ou melhor, ele foi o 8º brasileiro a escalar o Everest, a completar, e ele foi o segundo brasileiro a fazer o que eles chamam os 7 cumes, que é o cume mais alto de todos os continentes. Então, ele é uma pessoa que é especial por essa questão de ir aos desafios, e ele é médico formado. Então, assim, sem fazer propaganda, porque cada um escolhe, essa tranquilidade, essa segurança a Morgado Expedições me deu. Então, eu fui orientada na questão do equipamento, do que precisava comprar. Aqui estão as botas, porque a bota você tem que comprar antes para amaciar. Fiz umas caminhadas na Floresta da Tijuca, eu moro no Rio de Janeiro, como a Bernadette, então a Floresta da Tijuca é a nossa casa. Então, foi lá que eu fiz um pouco dessa preparação de caminhar em trilha e tal, que eu não fazia há um tempo. Então, essa coisa preparada, eu não vinha fazendo trilha, aliás, nem correr, que corremos várias meias maratonas e 10K e 5K juntas, né, Bernadette? 16 Paris-Versalhes. Paris-Versalhes. E nem por isso eu não estava fazendo isso. Então, fiz um pouco dessa preparação. E uma coisa que eu digo aqui, não só para quem é do Rio, esses serviços tem em São Paulo, e é um serviço gratuito da UFRJ, para qualquer lugar que você vá, que tenha, vamos dizer, condições de saúde, que você precisa de uma orientação, esse serviço é especial. É o CIVES, o Centro de Informação e Saúde do Viajante. Você escreve, entra no site, escreve um e-mail para lá pedindo uma consulta, é tudo gratuito. Infelizmente, a gente não tem, pelo menos naquele momento, não tinha como doar alguma coisa para a instituição, mas é um serviço especial. Eu recebi toda a orientação de uma médica, ela, inclusive, passou para mim as receitas dos remédios de altitude, me passou o protocolo, você toma um remédio tal na cidade tal, que eu não tomei. Assim, ela falou, olha, melhor você tomar, porque você prepara para aclimatação, altitude, não sei o quê, mas eu estava assim, tão confiante com o processo que o Morgado ia fazer, que eu não tomei remédio nenhum e consegui sobreviver à questão da altitude. Então, quer falar alguma coisa, Bernadette? Que eu não, pode. Vai, continua. Poder seguir. Então, assim, não vou falar de Katmandu, onde a gente começa, não o trekking, mas onde começa essa viagem. Então, em Katmandu, a gente passou 3 dias como uma forma de conhecer a cultura, tanto a cultura budista quanto a cultura hinduísta. Isso foi assim especial, mas isso daria só um programa para a gente falar sobre tudo que o Manuel, como um especialista, como uma pessoa que esteve muitos anos imerso nessa cultura, trouxe para a gente. E eu trouxe para vocês aqui a visão das roupas mochila. que eu levei. Isso, mochila e duffel bag. O duffel bag é como se fosse uma bolsa preta grande, que é onde você coloca
todo, vocês vão ver o duffel bag daqui a mais um pouquinho. Mas aqui exatamente era o que era necessário, então eles passam em todas as pessoas, nós éramos 13 participantes, olhando, e em Katmandu você tem possibilidade de comprar o equipamento, eu não tinha os bastões, deixei para comprar os bastões lá, então eu tinha um que a gente tinha feito em 2010, o Caminho de Santiago, mas eu queria 2, porque a recomendação é 2 por conta do terreno. Então, eles passam uma olhada no material, então está aí as botas, as roupas, e a gente tem uma lógica que é a seguinte: você tem a roupa que você anda e você tem uma mesma roupa que você usa quando você chega nos lodges, nos alojamentos onde você vai pernoitar. Então, aquela roupa é a roupa, vamos dizer, limpa, e a roupa quente que você vai usar naquele momento. Então, tem aqui É o pijama. Isso, é o pijama, aquela calça justa, a calça de dentro, a papete que você põe com a meinha para ficar quentinho. Então, é isso aqui que a gente leva, e em Katmandu a gente também aluga, quem quiser, e é recomendável para todo mundo, um casaco de pena de ganso e o saco de dormir também de pena de ganso, para poder aguentar os menos 20, menos 25 graus lá no topo, né? Então, é isso. Eu estou aqui chegando em Katmandu, cara de felicidade. E aí, eu trouxe para vocês que o nome do bem, escrevi no Instagram e falei com Bernadette, entre iaques, rododendros e manis. O que é isso, né? Os rododendros, eles são a flor do Nepal. Então, a gente fez o caminho em abril, maio, estava na primavera. Então, você via no começo da caminhada, claro que à medida que sobe, vai mudando completamente a vegetação. Então, no início, a gente viu vários desses rododendros floridos, assim como o mani. O mani são as pedras sagradas que tem pelo caminho. A gente aprende a passar sempre pela pedra pelo lado direito. Os budistas têm uma questão em relação às mãos, a mão que é pura e a mão impura. Então, você passa pelo lado direito, porque você poderia passar a mão na pedra ou passar a mão no sino, se tiver lá colocado. Esqueci agora o nome que se dá. Então, os manis são esses, no monumento aos Sherpas, que morreram tentando fazer, junto com alpinistas, o Everest, né, o cume, e os iaques, que são os animais que fazem o transporte dos mantimentos, das utilidades, de tudo que é necessário, porque na maioria das vilas você está com uma distância muito grande em relação às estradas, em relação até a qualquer proximidade, então tudo vai por iaque, ou trouxe aqui uma visão, vocês saberem, a gente vai de Lukla, que é onde você chega de Katmandu, você voa para Lukla, já vou falar do aeroporto de Lukla, e vai seguindo pelas várias cidades e povoados até chegar ao campo base. Aqui tem uma visão de altitude, e o manual, essa visão da Morgado Expedições. O Manuel tem uma técnica de você sempre subir um pouco mais e dormir abaixo, que ele diz que para aclimatação isso funciona melhor. Em vez de você sempre subir um pouco mais e dormir naquela altitude, a gente subia, por exemplo, aqui nesse primeiro trecho, nós subimos a 3.800 e dormimos a 3.400. Subimos a 4.100 e dormimos a 3.200, para ir aclimatando o corpo. Então, aqui, as duffel bags
Por quê? Porque você, na tua mochila, você leva para caminhada, para os dias de caminhada, você leva câmera fotográfica, alguma peça de roupa mais ou para aquecimento, ou, enfim, eles orientam o que você precisa levar, um lanchinho, o álcool gel, que ali é qualquer coisa, você vai fazer álcool gel, e sem água. pandemia, sem Isso. pandemia, mas sem já pandemia, com esse tipo de cuidado. Isso, era assim, e eu não tive problema nenhum no grupo, praticamente ninguém teve problema nenhum, porque essa orientação, você vai comer um lanchinho, água, você vai beber água, gel, e a água, eu não trouxe nenhuma foto, mas a água é uma coisa interessante de falar, porque a água ela é toda tratada pela gente. Então, assim, ou você usa as pastilhas de iodo, e aí você tem um tempo para colocar a pastilha, mexer na água, esperar o processo acontecer da purificação, ou você tem, como eu na época consegui comprar, o purificador UV. Então, você tem a vasilha de água e tem uma luz que você, tem uma bateriazinha que você é recarregável, você liga aquela luz um determinado tempo, acho que eram 30 segundos, fica mexendo com a água e aí coloca na garrafa, que é a garrafa que você vai levar com você. Então, assim, são uma série de detalhes, uma série de cuidados com o que faz com que você chegue saudável ao topo lá do mundo, né? Então, assim, isso aqui é a questão do embarque. Então, na duffel vai todo o restante e os carregadores é que levam. A gente vai com a mochila e os carregadores levam o casaco de pena de ganso, o saco de dormir e outras coisas, outros materiais de higiene e tal, que você não vai levar com você. Aquele estoque de papel higiênico, de parecer pandemia, não era, mas, como eu falei, vai ficando mais caro ao longo da subida. Então, isso aqui, o avião que a gente voou, e aqui o aeroporto de Lucca, que por si só já é um portal, porque esse ano mesmo, porque já é uma aventura. Se você pensar, quem tem assim muita preocupação, já no aeroporto já vai travar, porque se vocês veem aqui nesse final aqui da pista, isso daqui é um abismo. Esse aeroporto está encravado na montanha, depois disso tem um abismo. Os ventos são fortíssimos, então o avião precisa acertar a pista, porque senão se ele acertar a montanha, foi, e para decolar da mesma maneira. Então, o aeroporto já é uma aventura por si só. O dia que a gente chega em Lucca, a gente já começa a andar, então tem aqui os meus companheiros aí de viagem, eu já estou pronta aqui para começar a caminhar. No caminho, a gente vai entrando em contato e vai conhecendo um pouco da vida daquelas comunidades. Então, aqui eles estão quebrando as pedras, porque as casas são feitas dessas pedras, é matéria-prima, dá para dizer, pode mandar um tijolo? De onde? Então, eles... Naquele avião, não, né? Nem no Yankee. Aviãozinho. Então, assim, tudo é feito ali daqueles materiais. E a gente tem aqui os tais dos iaques. Eram 2 gritos no caminho. Ou iaque ou carregador, para você sair da frente, porque a prioridade é deles. Nessa estrada, ou nos caminhos, a prioridade, até porque às vezes são vários, são muitos. Então, você se encosta, você vê que ele está bem pertinho, porque eu estava encostada na montanha, para deixar passar os iaques, assim como os carregadores, porque eles vêm com aqui, os iaques, e eles sobem pedras, eles lidam muito bem com isso, e vocês veem aqui o peso. E uma coisa que, para mim, assim, foi curiosa e até dura de ouvir, foi que o iaque, eles põem no iaque até 50, 60 quilos, e o ser humano, às vezes, leva até 100. Então, assim, é uma barbaridade,
é isso, mas o iaque não aguenta, mas o ser humano acaba aguentando. Eles têm essa coisa desde pequenos, não que esse menino fizesse transporte, mas eles já são um pouco assim treinados, eles já se acostumam a levar o peso. Vocês veem aqui que tem uma cestinha, a mesma que vocês veem aqui. Agora, o estado do caminho. Eu trouxe, como eu falei, eu não trouxe o percurso passo a passo, eu trouxe para vocês essa visão do tipo de percurso de caminho, porque para quem já andou na Floresta de Tijuca, para quem já fez alguma trilha, isto aqui é muito diferente, porque é uma variedade de trilhas diferentes, porque é pedra subindo, é pedra descendo, é pedra solta, é areia, e vai. Então, você precisa ter uma flexibilidade para lidar, e os carregadores são assim especiais, porque eles dão conta com o peso, além do peso deles, eles têm esse peso junto, e às vezes passam de fone de ouvido cantarolando música, porque aquilo para eles é o trabalho e é o dia a dia. Então, é assim, é bem curiosa essa situação. Aqui um outro tamanho do peso. Aqui vocês veem que transporte a madeira que está sendo levada, e às vezes em cima da madeira tem outras coisas presas, porque a madeira também serve como uma plataforma para levar. Esses aqui do centro são os nossos carregadores, tem escrito aqui Morgado Exposições, são os nossos carregadores. Sem eles não seria possível, ou seria muito mais penoso fazer esse caminho. Aqui eles estão descansando, porque eles precisam, e aqui no templo também está a madeira de plataforma e outras coisas em cima. E o mais curioso foi esse, que eu estava logo atrás dele, e aí olhei, vocês veem aqui o ampliado, é uma caixa de ovos. Então, assim, uma caixa, são várias dezenas aí de ovos que se espera que cheguem ao destino para as refeições, seja dos habitantes, seja das pessoas que estão fazendo o trekking. Então, é curioso, o cara tem um peso enorme e leva aqui na mãozinha a cesta de ovos, né? Impressionante, eles se equilibram, eles fazem aquilo, você tem toda uma dificuldade em se adaptar, e eles vão embora, te passam e seguem, e você fica para trás. Aqui as pontes, né? Que estão aqui os carregadores passando nas pontes, e aí a prioridade é deles, a gente aguarda, e pontes dessas são várias no caminho. Eu, pelo caminho, fui olhando também as flores, eu gosto de ir acompanhando, então fui vendo, aqui no centro é a flor de cerejeira. As cerejeiras estavam floridas, nunca imaginei, quando eu perguntei, são cherries. Eu falei, nossa, cerejeira! E aí, assim, fui vendo as flores e fui vendo o passar do tempo, aqui os rododendros, né, todos floridos, e fui vendo o terreno cada vez mais pedregoso, cada vez mais seco, com altitude. Faltou aqui, os geólogos diriam, uma chave, alguma coisa, para vocês terem uma ideia do tamanho. Mas essa florzinha, ela é assim, sei lá, uns 2 centímetros de diâmetro, uma coisa mínima. Isso aqui também é numa pedra, assim, um cantinho, porque é o que sobrevive na altitude. Aqui, falando de comida, né? A gente, de manhã cedo, à noite, a gente já escolhia o que a gente queria para o café da manhã, e aí você tinha aquelas variações, né, de mashed potatoes, batata, né, frita e tal, cozida e frita e tal, ou ovos. Tinha o chá, você tinha o chá a todo momento, e tinha, esqueci aquele chá com leite que eles fazem, escapou o nome. Latte, alguma coisa, nesse sentido, latte chá. Isso, exatamente. É uma mistura, que era o que eu mais tomava, e aí você escolhe na noite anterior, assim como de manhã cedo,
você já escolhe o almoço, porque eles já sabem onde você vai parar, onde é que o grupo vai parar para almoçar, e o pessoal, os Sherpas que acompanham, o Manuel, que acompanha o grupo, eles já dão conta de já pedir para já estar tudo preparado para você. Aí no almoço você escolhe a janta e vai assim, né? Esse processo você vai escolhendo para adiantar o caminho, porque assim, também não tem muitas variações. Eu trouxe aqui uma visão para vocês, mas não tem grandes variações. É muita base de arroz ou a base de macarrão, alguns dias de pizza, né? Dá para ver aqui que tem um dia de pizza, né? Para variar. Agora, verdura, quem gosta de queria uma salada. Verdura, legume fresco. Não e nem é indicado, né, também a questão do fresco sem estar cozido por conta da questão de saúde, né? Isso, com certeza. Assim, eu tomei a vacina do tifo, eu tomei antirrábica, eu tomei antitetânica, eu tinha tomado. Então, assim, tem uma série de vacinas que você toma para evitar, mas não dá para você também arriscar, porque você ter algum problema durante o percurso, você, enfim, atrapalha todo o processo, te deixa sem força, sem energia, enfim. Então, aqui, para quem conhece comida chinesa, gyoza, então, assim, tinha um pouco de tudo dentro do que era possível. E, assim, se você queria, por exemplo, tinha um companheiro no trekking que ele gostava, ele dizia que queria comer proteína. Então, ele tinha latas de atum que ele tinha na mochila, então, antes da comida vir, ele entregava a lata, aí a pessoa abria, misturava na comida. Então, era a possibilidade de você acrescentar proteína. Então, assim, pessoal, trouxe aqui algumas visões, algumas imagens. Vocês veem aqui na ponte a quantidade nesse caso aqui, de tipo um burrico, né? Um burro, uma mula, não sei exatamente, mas assim, vai até lá. Tem cavalos, a gente vê alguns cavalos também, mas assim, isso, a prioridade é deles. Estávamos todos aguardando terminar de passar. Aqui a Mani, que eu falei para vocês, e aí tem a saudação do Om Mani Padme Hum, que é aquele mantra, né? Que em várias dessas pedras está escrito, então tem várias saudações, assim como vocês vão ver daqui a pouco as bandeirinhas, que as bandeirinhas têm escrito, as bandeirinhas coloridas, que são típicas, elas têm escrito ensinamentos de Buda, então elas ficam ao vento como se fosse uma forma de espalhar e disseminar esses ensinamentos. Esses sinos, você tem aqui embaixo um lugar para você passar a mão, sempre a mão direita, você passa a mão e gira, que é como também se você movimentasse o ar, como se você pedisse proteção, enfim, tem uma conexão espiritual que pode se estabelecer. Aqui a gente está entrando, vocês veem a variedade de paisagens, e isso é uma coisa assim, impressionante. Tédio não existe, porque assim, cada dia é uma coisa diferente, não tem um dia. A floresta aqui, floresta Tijuca, floresta tropical. Tem umas variações, mas não, lá cada dia é um dia. Então, a gente começa nesse Parque Nacional, que é a Sagarmatha, que é um parque que, inclusive, eu não coloquei aqui, mas eles têm, em alguns locais, processos de como lidar com o risco das geleiras, de você ter, como a gente tem aqui nos nossos rios as trombas d'água, lá também eles têm esse processo. Então, tem lá descrito todo o processo, onde é que você está, para onde você tem que ir. Então, é tudo muito cuidado. Então, aqui a entrada do parque.
Aqui a gente vê rios, os rios que são água do degelo, então elas têm uma cor especial. E aqui, nessa foto aqui, vocês veem as pontes. Então, as pontes não tem jeito. Bernadette, você tem que arrumar um jeito, se você quiser ir, vai ter que pensar como é que lida, como é que você faz as pazes com as pontes, porque elas estão aí, e várias, e várias. Essa é uma das maiores cidades, que é Nantes Bazar, que é onde você faz exatamente essas provisões, e ela tem vocês veem que tem aqui as chamadas estupas, né? Que são esses centros vamos dizer, de conexão espiritual. Então, tem aqui a estupa, tem os olhinhos desenhados do outro lado, e aqui a entrada da cidade. Várias das cidades têm essa entrada. E aí vocês veem que ela é construída colada aqui na montanha, e em uma das localidades, isso em Mosteiro de Lando, a gente recebeu esse pano sagrado, né, como uma bênção, e a ideia é que esse pano você pudesse depois deixar amarrado, o pessoal amarra nas pontes. Assim como o pessoal põe as bandeirinhas, o pessoal também amarra esses lenços nas pontes. E aqui, num dos locais, tem esse 4.200. Eu era do grupo, com os 13, eu diria que talvez uns 7 ou 8 iam com o Manuel, e os outros 5 iam na segunda turma, que era o pessoal que ia um pouco mais lento, porque o restante ia num pique, e, enfim, super rápido, e a gente ia mais devagar. Então, assim... E eu conhecendo você, que tem um pique danado, esses outros vão ir correndo, né? Porque acompanhar a Ângela caminhando não é fácil. Mas olha, eles corriam, andavam muito rápido, e tem alguns... Porque assim, o Manuel sempre oferecia essa possibilidade de você fazer uma altitude mais para você poder aclimatar mais fácil e mais rápido. Então, assim, esse grupo, que eu digo que era o grupo da frente, eles faziam sempre esses caminhos alternativos, que eram caminhos que, às vezes, por meio da... O Manel sabia do caminho, mas o pessoal ia seguindo. Então, no meio da montanha, no meio de não sei o quê, aí eu dizia, não vamos fazer. Agora, a gente conversou entre a gente, o grupo mais lento, disse, esse nós vamos fazer. Aí nós resolvemos subir. Então, esse é lá em 4.200, a gente subiu, estou eu aqui saltando, e o caminho de descida, vocês veem assim. Então, até o nosso Sharpa, o Nara, ele está me acompanhando. Eu, na descida do Mosteiro de Lando, eu escorreguei. Então, assim, praticamente no início do trekking, eu escorreguei, eu digo que um junípero me segurou, porque eu escorreguei e ele e travei nele, né? E aí o meu joelho deu lá enfim, tomei uns dias de anti-inflamatório, usei joelheira, e aí, assim, eu ia, mas com um pouco mais de cuidado, e os Sherpas foram maravilhosos com todos nós, né? Eles davam uma atenção, cuidado, às vezes levavam a nossa mochila, quando o negócio não estava muito bom. Então, nesse caso aqui, ele está com a minha mochila, para me dar um pouco mais de segurança. Vocês veem, tem uma pessoa aqui no alto, nós estamos aqui, e na foto seguinte, vocês veem aqui a descida que a gente vai fazer. A gente vai descer por aqui. Então... A descida, né? É uma descida, porque você subiu, é o que eu dizia antes, né? Eu chegava lá no topo da Pedra da Gávea e dizia, tá bom, eu subi, agora como eu vou descer daqui? Vou ter que chamar um helicóptero. Só que não, né? Aliás, os helicópteros lá são
uma fonte assim de salvar vidas, né? As vidas, o pessoal que precisa de resgate, é tudo feito com helicóptero, porque não tem outra forma. Uma das vezes nós íamos andando pelo caminho, de repente, aquele silêncio, de repente a gente ouviu, era um helicóptero, ele passou assim pertinho do nada, então assim, às vezes tinha aquele susto do helicóptero passando e a gente já ficava assim tenso, porque helicóptero perto quer dizer que alguém está sendo atendido, ou enfim, que alguma coisa está acontecendo, porque o helicóptero pouco é usado para levar coisas. As coisas elas chegam muito mais pelos iaques e os carregadores, né? Então, vocês terem uma ideia das aventuras, aqui eu deixei essa indicação de Pamboché e Temboché, porque vocês veem, eu estava aqui em cima, onde eu tirei a foto, a pontinha está aqui embaixo. Então, a gente olhava a ponte e dizia, ai, nós vamos ter que chegar lá. Então, você desce, 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 aqui é outra dessas pontes, e vocês conseguem, eu não sei se não estiverem vendo pelo Smart, porque no Smart vai ficar realmente pequenininho, mas aqui, eu estou aqui chegando na ponte e já tem gente aqui. O pessoal já está por aqui e vai subir aqui. Então, a gente tinha uma prévia de caminho de saber aonde que a gente ia chegar. Aqui, a gente já tem de Emboché, já estamos a 4.358, e um cuidado que é interessante, que eu digo que aprendi muita coisa. Eu não tenho essa cultura das montanhas, dos nomes das montanhas. Aliás, o Manuel fazia a checagem com a gente. Quais são as 7 maiores? Lhotse, Lhotse... E tinha gente que sabia todas, né? Eu disse, não vou chegar a tanto. Aliás, como eu falei, no site tem os livros dele, acho que são 3 ou 4 livros disponíveis para baixar em PDF. Então, quem quiser conhecer mais essas aventuras pode baixar gratuito. E aí a gente estava a 4.300 e a partir desse ponto nós passávamos a receber, está aqui, um saco de água quente à noite. Por quê? Porque durante o dia, vocês viram, a gente estava de camiseta, de mais fresco, né? Porque o clima estava fresco, mas à noite a temperatura despenca. Então, a gente recebia um saco de água quente para colocar entre as pernas. Por quê? Porque passa a veia. E o fato de colocar entre as pernas, o sangue circulando aquece o corpo inteiro. Então, assim, isso é uma dica interessante, porque se você precisar, está com frio, não sei o que, vai pôr no pé ou vai pôr na cabeça, põe entre as pernas, porque o sangue circulando vai aquecendo. E aí eu digo para vocês que no saco de dormir íamos eu, o celular, o power bank, a máquina fotográfica, tudo ia para dentro do saco de dormir, porque com a temperatura tudo descarrega. As coisas descarregam muito mais rápido. Muito rápido, é. Então, esse cuidado de estar ali sempre para carregar, você paga. Então, você paga a carga, não tem... Porque, assim, gente, é um lugar que não tem muita disponibilidade. Então, você paga a carga, você paga os banhos, aproveitando para falar de banho, então, você paga os banhos, na maioria dos locais você consegue tomar banho, na maioria dos locais fora de onde fica o quarto. E eu estive com os amigos agora essa semana e a gente estava lembrando que existia um sorteio para o banho, sorteio da ordem. Então, fulano é 1, é 2, é 3, que é o teu número. Por quê? Porque a água podia não chegar até o último, aquecida. Então, ainda tinha essa, vamos dizer, essa roleta de vamos ver em que ponto que eu fico e que com a temperatura que eu vou pegar esse banho, né? Então, enfim, aqui vocês podem ver nesse lote, isso aqui são as nossas toalhas secando. Então, tem aqui as toalhas secando, e o curioso daqui, French Bakery Café.
Então, assim, é um lodge de montanha, alojamento de montanha, mas tem aqui, e aqui tinha chocolate quente, café ilha, tinha croissant, 1.000 folhas. Então, assim, acho que para dar um agrado a quem está nessa situação, né? E aí nós chegamos a 4.300, dizendo para vocês que era uma coisa que eu não sabia, pela fisiologia humana, 4.300 eu acho que deixa eu ver aqui qual é a vila, que tem uma vila que é a última que tem habitação humana, é de Dimboché, isso é é essa, exatamente, Dimboché, é a última que tem habitação permanente, porque a fisiologia acima disso não aguenta. Então, as pessoas até vão para trabalhar, não sei o quê, mas elas não criam família, não se estabelecem. Então, isso também é um dado interessante de saber que você vai estar lá e as pessoas estão trabalhando, mas elas não moram lá. E aí, depois disso, a gente continua subindo um pouco mais. Então, isso aqui é a French Bakery. French Bakery, né? A padaria francesa lá em Dimboché. E aqui a gente já está fazendo mais uma parte do caminho. Vocês veem aqui as pessoinhas, eu estou cá em cima e vou ter que chegar lá embaixo onde elas estão, aqui nesse pedaço, e principalmente no pedaço seguinte, a gente já começa a andar numas pedras, eu acho que aqui ainda não, que fazem parte, embaixo é glaciar, então embaixo é gelo. E aí o cuidado e a atenção, aqui está o Nara me ajudando a cruzar o rio, para não escorregar na pedra, não molhar toda, etc. E a gente chega a Lobuché, está a 4.900, com neve. Então, está aqui, a neve caiu, foi o primeiro lugar que a gente chegou com neve. E uma coisa que eu estava lembrando é que, assim, com a pandemia, todo mundo agora sabe o que é o oxímetro, a oxigenação no sangue. Então, isso era uma coisa que em 2018 não era tão comum assim. Você podia até ter um reloginho que medisse a oxigenação e tal, mas não era comum. Lá, a gente, todo dia de manhã, tinha medida. Então, a gente ficava, você está bem, isso não está tão bem, isso não está tão bem. Por quê? Porque era uma forma do Manuel saber o risco, como é que cada um estava na oximetria. Então, todo dia de manhã tinha essa checagem e, às vezes, à noite também, dependendo de como se estava. E aí ia falar alguma coisa desses 4.900, mas, enfim, depois eu lembro. Então, tem a oximetria, o Manuel leva um equipamento que, se você tiver problemas de oxigênio, tem como ficar bombeando, como uma câmera, uma câmara hiperbárica, desmontável e tal, para poder dar tempo de chamar um helicóptero e tal. Então, todo esse cuidado dá uma certa tranquilidade, não que seja menos penoso. O que eu ia dizer é que eu andei, quando eu organizei essas fotos, aliás, se eu não falei isso, eu digo agora que eu tenho que agradecer a Bernadette que me deu essa possibilidade, porque eu não ia organizar as 2.000 e tal fotos que eu tinha tirado e aproveitei. Então, está tudo dia a dia, o que foi em cada percurso, e aí me deu a oportunidade de relembrar várias coisas interessantes, e uma delas foi, ampliando as fotos, ver o tamanho da minha mão, o inchaço, porque você, no caminho, você vai com altitude, você vai inchando, você vai retendo água. Então, o que eles dizem? Você tem que tirar os anéis, você não pode ficar com nada. E eu tinha um anel que eu não tirava do dedo, anos. Aí eu falei, não vou tirar, não vai ter problema. Ângela, vai estrangular o seu dedo, porque você não sabe quanto você vai inchar. Não, porque não sei.
Resultado, num determinado dia, a mão estava tão inchada que me levaram numa senhora na cozinha, num desses, eu não lembro se foi aqui em Lobo Cheio, se foi um pouco antes. Ela passou álcool, ela passou óleo, ela Olha, passou sabão, passou de tudo, e estou me mexendo na minha mão, estou me sacudir a mão. Resultado, ela conseguiu tirar o anel. Então, assim, se você vai subir altitude, tire os anéis, não resista, porque depois pode realmente causar um problema, porque pode estrangular por conta de você inchar. Então, enfim, as curiosidades, que a Bernadette falou, vamos falar das curiosidades? Bem, mais uma curiosidade. Aqui a gente era acordado de manhã com um chá pelo pessoal, isso tirinho. Chalate, o nome dele. Lembrei. Chalate. Isso. Então, a gente era... Isso era chá mesmo, né? Todas as manhãs vinha um chá. Dá para ver aqui que eu estou realmente com a cara redonda, né? De inchada. E nesse hotel, especificamente, a gente ficava de frente para o nascer do sol no Everest. Então, a coisa mais linda, desse eu tenho um monte de fotos, porque a gente ficava ali observando e vendo o nascer do sol para depois começar a caminhar já cedo, que isso já é a reta final. Para quem quer saber os banheiros, então, os banheiros ficam aqui do lado de fora, com esse frio, porque está tudo nevadinho. Você precisa ir lá do lado de fora para ir aqui nesse alojamento. Ainda tinha água, chega água, porque em Gorakchep, que é o último ponto que a gente para antes de ir ao campo base, não chega água. Então, assim, é uma coisa assim, meio diferente, porque é isso, não tem água. E esse é o caminho para Gorakchep, então, você vê que nessa parte está mais nevado. Isso daqui é uma estação de estudo de clima, tem lá uma estação que a gente passou por ela. Aqui vocês veem que a gente está já começando a caminhar nisso que eles chamam morena, né? Que é esse tipo de pedra mais escura que fica em cima dos glaciares. Então, aqui, vocês veem, eu estou aqui no alto, tá? O Nara aqui, e o pessoal descendo, seguindo. Então, você vê que o caminho é longo e, assim, não é liso. É tudo cheio de pedrinhas para lá para cá. Então, esse cuidado de pisar firme, bota essencial, não dá para pensar, tênis, né? Não. Aqui, o que eu falei, que alguns faziam os caminhos mais difíceis, a gente está embaixo e eles estavam subindo aqui pelo alto, pelo cume, né? Esqueci o nome, mas assim, na franja da montanha, né? Isso. Eles estavam fazendo a franja da montanha, a gente por baixo e ele lá por cima. Esse é o grupo mais assim animado. Você vê que eles estão aqui. Isso aqui já é exatamente chegando a Gorakchep, que eu estou aí toda paramentada, porque nesse dia já está mais frio, né? Já não é aquele clima lá da parte mais baixa. E aqui, pessoal, aqui, eu botei umas setinhas para mostrar isso aqui. Eu estou aqui, né, tirando a foto. Isso aqui é o início do campo base, que vem por aqui. E aqui, nessa setinha, são as pessoinhas. Então, na próxima, eu ampliei para vocês verem as pessoinhas, porque aqui a recomendação é andar super devagar, porque exatamente o ponteiro é do tamanho, é maior do que as pessoas. Bota ali do lado maior. Das pessoas. Muito maior. Então, porque eu até botei ele de deitadinho, porque é a filinha de pessoas, né? E aqui é muito cuidadoso para você não resvalar e descer morro abaixo nessa pedra. E também, quando você está no campo base, o que você faz no campo base? Você tem aquela coisa, a satisfação de você ter chegado, inteiro, de você ter conseguido lidar com o teu equilíbrio homeostático, né? Para você conseguir ajustar
a tua pressão. Então, tem aqui a barraca, a gente não fica no campo base, o campo base ele é caríssimo, tem várias taxas que o pessoal paga, é a taxa do governo, a taxa de reciclagem, uma taxa... Porque imagina, onde você vai jogar o lixo fora? Não tem isso. Então, são vários... são muitos custos. Normalmente, quem fica são os alpinistas ou as pessoas que vão tentar fazer o cume, até porque uma coisa que eu aprendi é que não é uma subida blá, 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 blá. Tem outros campos. Então, o pessoal faz o primeiro campo, aí faz o segundo, aí às vezes desce para o primeiro, às vezes desce para o campo base, às vezes desce mais um pouco, para ficar indo e vindo e conseguir ter esse equilíbrio, aguentar a diferença, porque eles dizem que a fisiologia vai para o espaço em 5.400 ou mais um pouco, o corpo começa a deteriorar. Então, tem essa possibilidade de fazer o anjo, deitar lá no coisa, mas assim, preocupada, porque a neve não é aquela neve fofa, né? Uma neve mais socada, pelo menos nesse ponto. Então, dá para conhecer, conviver um pouco. Eu não fiz grandes caminhadas, porque assim, medir o risco de você chegou ali, você vai andar pelo meio do não sei o quê, correndo risco de resvalar, de abrir um buraco no chão, porque assim, é tudo natureza, não tem essa coisa, não é concreto, não é asfalto, entende? Então, eu preferia ficar por ali, e aí tem aqui, eu tenho que agradecer muito nesse processo ao Manuel e à equipe, aos Sherpas que foram maravilhosos, e ao grupo como um todo, que foi assim vamos dizer, a amizade e o companheirismo que a gente desenvolveu no caminho foi essencial para dar força, para que a gente desse força uns para os outros, que é outra visão, né? E aqui tem esse caminho aqui, eu chamo de floresta, alguma coisa que é onde você começa a subir para o Everest. Na descida, claro, você chegou lá em cima, tem que voltar, né? Então, teve até um trecho que a gente fez de helicóptero, mas a maioria do caminho, inclusive o Manuel faz um caminho um pouco diferente, precisa não passar nas mesmas trilhas, mas quando a gente passou pela Snow Lion, que é aquela da French Bakery, a gente deixou a nossa bandeira da 65ª expedição. Como eu falei, o Manuel está com um grupo lá no Everest essas semanas, é a 70ª expedição, então, muita experiência. Aqui estão, nosso grupo se denominou com Assim é Fácil, quando a gente passou a receber os saquinhos de água quente, porque aquilo realmente ajudava muito. E é isso, aí a gente pega a descida, vai até Lucla, e aí o terreno é isso, não é descida que fica simples e fácil. Você ganha na altitude, respira-se melhor, mas, ao mesmo tempo, aqui, estrada com degraus e pedras soltas, mais pedras e as pontes, e vai por aí. Então, esse é o grupo completo, estão aqui os carregadores, estão os Sherpas e estão os carregadores que nos ajudaram em todo o processo de levar esses meninos aqui, que eram especiais, meninos senhores, né, que foram especiais, que sem eles não teria sido possível a gente fazer. O cachorro apareceu, quis fazer parte da foto, fazer o quê, né? Então, isto lá em Lukla, que é exatamente a gente pega o avião para voltar para Katmandu, e aqui o certificado de êxito de ter chegado lá no campo base. Então, pessoal, acho que é isso, vou parar de compartilhar. Muito obrigada, Muito Bernadette. Faltou você dizer uma coisa. Quanto tempo desde de Lucca até voltar? E quantos quilômetros?
de Lucla. Olha, essa informação tem no site do Manuel. Acho que são 100 e poucos quilômetros. Ele é pequeno. Ah, sim, senhora. É assim, né? Ele é pequeno. Olha só, os quilômetros são 144,5 quilômetros. A subida cumulativa, se você somar todos os metros que você sobe, 8.600. E se somar a descida, 8.600. Então, assim, ele é curto, mas ele sobe muito. Então, e logo no primeiro, você tem, são paredões, são degraus, mas você está ali, colado, e vai caminhando. Então, é isso. É curto, mas é penoso, por conta principalmente da altitude. Mas muito bom você ter compartilhado essas experiências, esses detalhes, né? Da preocupação com o papel higiênico, da preocupação com a água, porque a gente não pensa nessas coisas quando a gente está planejando uma caminhada, né? Então, são detalhes que realmente fazem muita diferença. Com certeza. Com certeza é isso. Para mim foi uma alegria relembrar. Eu tive realmente a oportunidade essa semana de estar com 2 pessoas que fizeram o trekking comigo em São Paulo. E é assim, foi uma experiência de toda a vida. A gente se pergunta, nossa, como a gente conseguiu? Né? Como a gente conseguiu, mas conseguimos, porque isso é bem, Bernadette, você que tem essa vivência também do caminho, o pessoal às vezes olha, nossa, mas são 800 quilômetros, são 300 quilômetros, são 8.000 metros, mas é um pouco a cada dia. Então, tem uma questão do ritmo de ir de pouco em pouco, você vai chegando. Porque se você olhar a caminhada toda, você pode dizer, não vai dar para mim. Mas tá bom, vamos parte a parte, que vai dar certo. É uma questão de persistência que você falou, é um preparo físico, emocional, porque o psicológico pesa muito nessa hora. Né? A questão de vou conseguir, não vou conseguir, né? Ou já partir naquele lance, se eu não conseguir, se eu não conseguir, você já está botando lenha na fogueira do não conseguir. Mas muito bom, muito bom. Adorei conhecer com esses detalhes a viagem, né? E é isso, a gente encerra a segunda série de experiências pelo mundo em 2021. E 2022 vamos ver o que vamos fazer de proposta. Se possível, várias ao vivo, que é bem legal, né? Mas não podendo, a gente mostra as fotos. Isso, e Bernadette, quero te dar os parabéns pelo canal. Tem coisas interessantíssimas, eu nem sempre consigo assistir, mas às vezes vou sapear as experiências e as pessoas que você traz, as tuas experiências, algumas eu acompanhei e tal, mas é sempre bom te ouvir contar, porque a gente sempre traz algum detalhe ou outro. Então, parabéns pelo canal, sucessos, e eu espero que ano que vem você traga muitas coisas interessantes aí como proposta. Exatamente. Tá bom, então. Obrigada, Ângela. Muito obrigada. Obrigada a quem estiver assistindo a gente. Compartilha aí.